Olá, turma do 8º ano! Chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza. Isso mesmo! A gente hoje vai dar continuidade ao que a gente já começou a respeito da respiração. Mas hoje a gente não vai estar com foco nos órgãos que compõem o sistema respiratório. Hoje a gente vai ver as etapas como ocorre a respiração, que é responsável também pelo controle da respiração e problemas respiratórios, ou seja, doenças que podem comprometer alguns órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, vamos juntos nessa jornada? Lembrando que a atividade de hoje também está pontuando para vocês e é necessário que vocês me enviem. Não deixe para a última hora, não deixe para depois, porque depois o maior prejudicado vai ser vocês. Eu estou fazendo a minha parte, enviando a atividade para vocês, esperando que vocês me enviem, como também estou disponível para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, o que eu espero é que cada um se comprometa com a disciplina, faça a sua parte, ou seja, a sua atividade. Se tiver curiosidade e dúvida, professora, eu fiquei com dúvidas sobre isso, a senhora pode me explicar melhor? Eu vou ajudar vocês. Afinal, a gente, mesmo à distância, a gente está construindo o conhecimento e nosso intuito é fazer com que vocês aprendam e ajudar nesse processo. Então, não deixe para fazer depois, amanhã e adiar e deixar acumular, porque depois vocês vão acabar tendo aí, não uma quantidade só de atividades de ciências, mas de português, matemática e de outras disciplinas afins. Então, foco, concentração e vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, como eu falei para vocês, hoje a gente vai estar vendo as etapas do processo de respiração. A gente vai ver que nesse processo de respiração não envolve apenas a questão da entrada e saída do ar dentro do nosso organismo, vai muito além, né? Há uma troca de gases, há um envolvimento também com o sistema circulatório. Afinal, há trocas gasosas no sangue do nosso corpo, nas células e tecidos. E a gente vai ver que essas etapas da respiração ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a ventilação pulmonar, a respiração pulmonar e a respiração tecidual. Vamos tentar entender a respiração por meio da ventilação pulmonar, né? Uma das suas etapas. Antes de mais nada, eu vou também destacar para vocês um termo bastante importante com relação a esse conteúdo, que é a hematose. A hematose nada mais é do que as trocas gasosas que vai estar havendo nos alvéolos pulmonares e também nos tecidos do nosso corpo, né? A troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Então, a respiração, ela não consiste apenas na entrada e saída de ar dos pulmões, inclui também as trocas gasosas entre o ar inalado e o sangue, e as trocas gasosas entre o sangue e as células dos nossos tecidos. Dessa forma, além de contar com o sistema respiratório, a respiração ela também envolve o sistema circulatório. E ela vai ser dividida nas 3 partes que eu já destaquei para vocês, que é a ventilação pulmonar, a respiração pulmonar e a respiração tecidual. Na ventilação pulmonar, a etapa da respiração na qual o ar vai entrar nos alvéolos pulmonares e vai sair deles. Então, isso é a ventilação. Essa etapa é dividida em 2 fases, que a gente vai chamar aí de inspiração e de expiração. Na inspiração, que é quando o ar está entrando para dentro do nosso corpo, a partir do nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões, né? Que é todas aquela parte que a gente já viu na aula anterior, os componentes que vão estar aí envolvidos. Então, ele vai seguir todo esse trajeto para entrar no nosso organismo. Já na expiração, vai ser o caminho contrário. Vai começar pelos pulmões, vai seguir pelos alvéolos, depois pelos bronquíolos, depois pelos brônquios, traqueia, laringe, faringe, nariz ou boca. Afinal, a gente pode estar eliminando
o ar por meio tanto do nariz como também por meio da boca. Lembrando que o mais indicado é a respiração por meio do nariz, porque no nariz a gente tem componentes que vai ajudar a filtrar o ar, deixar o ar também mais aquecido e tudo mais. Para que o ar entre nas vias respiratórias e saia dela, o organismo realiza movimentos respiratórios. E esses movimentos respiratórios estão ligados a dois tipos de músculos, que a gente chama de diafragma e de intercostais. O diafragma é um músculo localizado na base da cavidade torácica. Já os músculos intercostais se localizam entre as costas. E a gente vai ver aí na imagem algo relacionado a esse processo da inspiração e da expiração. Na inspiração, vai haver a contração do diafragma e dos músculos intercostais. A caixa torácica se expande e vai aumentar de volume. Dessa forma, a pressão atmosférica se torna maior que a pressão do ar no interior dos pulmões e empurra o ar das narinas para os alvéolos, seguindo aquele trajeto que eu já destaquei para vocês. Já na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam e voltam à sua posição original. Esse relaxamento faz com que a pressão do ar dentro dos pulmões fique maior que a pressão atmosférica, e então o ar vai ser empurrado para fora do organismo. A respiração pulmonar, ela ocorre a partir de um processo de trocas gasosas, que é do gás oxigênio e gás carbônico, entre os alvéolos e capilares. Então, aí vai haver a troca a partir das paredes dos capilares e dos alvéolos, que são muito finas, e eles têm contato entre si. Essas duas características vão permitir que haja a troca de gases entre os capilares e os alvéolos. O sangue proveniente dos tecidos que chega aos pulmões é pobre em gás oxigênio. Após a respiração pulmonar, o gás oxigênio presente nos alvéolos é transferido ao sangue dos capilares, que se torna rico em gás oxigênio. É assim que vai ocorrer a respiração pulmonar. Já na respiração tecidual, o gás oxigênio que entrou nos capilares dos alvéolos é transportado pelo sistema circulatório para os diferentes tecidos do corpo. Os tecidos do nosso corpo mantêm a comunicação com o sistema circulatório, geralmente por meio dos capilares. Essa comunicação é importante porque o sangue leva nutrientes e gás oxigênio aos tecidos. Então, essa troca de gases entre os capilares e os tecidos que vão haver aí, a gente vai denominar de respiração tecidual. Então, a respiração tecidual consiste na troca de gases entre os capilares e os tecidos. Já a respiração pulmonar ocorre entre a troca gasosa entre os alvéolos e os capilares. Então, o sangue oxigenado vai chegar aos tecidos pelos capilares. Nos tecidos, o sangue fornece oxigênio para as células e vai receber o excesso de gás carbônico, produzidos aí pela respiração. Com isso, o sangue torna-se pobre em gás oxigênio, tá certo, gente? E aí, agora a gente vai ver o controle da respiração que é realizado com essa região. É assim que vai ocorrer a respiração pulmonar. Já na respiração tecidual, o gás oxigênio que entrou nos capilares dos alvéolos é transportado pelo sistema circulatório para os diferentes tecidos do corpo. Os tecidos do nosso corpo mantêm a comunicação com o sistema circulatório, geralmente por meio dos capilares. Essa comunicação é importante porque o sangue leva nutrientes e gás oxigênio aos tecidos. Então, essa troca de gases entre os capilares e os tecidos que vão haver aí, a gente vai denominar de respiração tecidual. Então, a respiração tecidual consiste na troca de gases entre os capilares e os tecidos. Já a respiração pulmonar ocorre entre
a troca gasosa entre os alvéolos e os capilares. Então, o sangue oxigenado vai chegar aos tecidos pelos capilares. Nos tecidos, o sangue fornece oxigênio para as células e vai receber o excesso de gás carbônico, produzidos aí pela respiração. Com isso, o sangue torna-se pobre em gás oxigênio, tá certo, gente? E aí agora a gente vai ver o controle da respiração que é realizado com essa região que a gente chama de bulbo, que está aí ligada ao nosso sistema nervoso. Então, a respiração ela ocorre de forma rítmica e involuntária. A gente não precisa estar lembrando do momento que a gente deve inspirar e expirar o ar. O nosso sistema nervoso ele vai estar controlando a frequência respiratória e isso vai também de acordo com as necessidades de cada organismo. E aí, em algumas situações, quando a gente, por exemplo, está andando, correndo, a gente pode controlar, prendendo e soltando o ar de acordo com a nossa vontade. Durante a ventilação pulmonar, a caixa torácica varia de tamanho, devido à ação dos músculos respiratórios, que são o diafragma e os músculos intercostais, que a gente já viu anteriormente. Então, devido à ação desses músculos, que vai receber as informações do nosso encéfalo. Essas informações são geradas em uma região chamada de centro respiratório ou de bulbo, tá, gente? O bulbo também aí pode ser denominado aí como centro respiratório. As informações provenientes do encéfalo são conduzidas por nervos até o músculo diafragma e os músculos intercostais. Com isso, eles vão se contrair, realizando a expiração. Quando as células do nosso sistema nervoso estão relacionadas à inspiração, se tornam inativas, os músculos vão aí relaxar. Nesse momento, os pulmões vão enviar informações inibitórias ao encéfalo, que vão resultar na expiração. E aprendendo já a parte do controle, né, que vai ser feito pelo centro respiratório ou pelo bulbo, a gente vai ver agora algumas doenças do sistema respiratório. A gente vai ter aí a tuberculose, bronquite, rinite alérgica, sinusite, asma, entre outros, né? A gente tem até o câncer nos pulmões, que é desencadeado muitas vezes pela questão do consumo do cigarro ou por estar ingerindo a fumaça, né? Tendo contato em ambientes com pessoas que estão fumando e a gente, de certa maneira, está ingerindo. E que, na maioria das vezes, os maiores prejudicados são as pessoas que estão inalando, né? Não a pessoa que está fumando em si. Ela também é prejudicada, mas que está ali ao lado só ingerindo aquela fumaça, ela também vai ter diversos problemas respiratórios. Primeiro a gente vai ver aí a rinite alérgica, que trata-se aí de uma inflamação na mucosa nasal, que vai ser desencadeada pela questão de poeira, grãos de pólen, ácaros, entre outros agentes que podem estar envolvidos no processo de expiração. E aí a maioria das pessoas elas vão sentir aí como sintomas da rinite alérgica a coriza, o congestionamento nasal, que aí é a dificuldade para respirar, assim como vários espirros. Já a bronquite é uma inflamação nos brônquios, né? Bronquite, já vem do próprio nome brônquios, que é causada por inúmeros fatores, ou seja, viral ou bacteriano. Assim como por poluentes do ar, a fumaça do cigarro, tudo isso pode desencadear numa doença como a gente pode chamar aí de bronquite. A parede interna dos brônquios é revestida por células produtoras de muco. No caso da bronquite, essas células aumentam a produção do muco, que vão dificultar na passagem do ar. E aí, além disso tudo, vai ter a questões de tosse seca, secreção, falta de ar, porque como está tendo essa dificuldade da passagem de ar, a pessoa fica com dificuldade para respirar. E a gente também vai ter a tuberculose, que é uma infecção que vai ser causada por bactéria. É uma bactéria
conhecida aí por Mycobacterium tuberculosis, que é também denominada de bacilo de Koch, que acomete principalmente os pulmões e a pleura, né, que é uma membrana que vai estar revestindo os nossos pulmões. Em geral, a contaminação vai ocorrer por inalação de gotículas contendo esse tipo de bactéria, lançadas no ar por meio de espirro, tosse ou fala de uma pessoa com a doença. E um dos principais sintomas, gente, vai ser a tosse. A pessoa vai apresentar febre, suores noturnos, falta de apetite, cansaço, fraqueza. E essa pessoa que acaba adquirindo essa doença, ela vai apresentar aí durante 3 semanas, né? Ela deve apresentar tosse durante 3 semanas e nesse processo, quando ela apresentar esse quadro, ela deve procurar de imediato ajuda médica e investigar o que pode estar acontecendo com ela, né? E verificar também se o que ela está sentindo está relacionado a uma tuberculose. Por isso que quando a gente está com um período muito grande de tosse, está tossindo muito, muitas pessoas indicam que procure ajuda médica para poder ajudar no tratamento e verificar as possíveis causas, que aí pode ser uma tuberculose. E aí fazer o tratamento conforme for direcionado pelo médico. Então, gente, essa foi a nossa aula de ciências hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo com relação às etapas do processo respiratório. É importante que vocês entendam que existem 3 etapas, que é a ventilação pulmonar, a respiração pulmonar, assim como a respiração tecidual, e que existe uma diferença aí, né? Tem um processo de entrada do ar no nosso corpo, como também saída dele, mas que não só envolve isso, como também as trocas gasosas que estão relacionadas ao sistema circulatório, né? Aos capilares, que também são componentes, são vasos sanguíneos que vão estar aí relacionados a esse processo, que vão ser responsáveis por estar carregando o oxigênio, como também alguns nutrientes. Então, a gente tem que parar para perceber a relação que um faz com o outro, né? Então, a gente vai ter a respiração pulmonar, que vai haver entre os capilares e os alvéolos, e a respiração tecidual, que vai ocorrer entre os capilares e os tecidos do nosso corpo, assim como algumas células. Então, há uma troca gasosa, que aí é a troca, como a gente falou aí, que eu denominei de hematose, que são as trocas em que vai ter a saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio no nosso corpo. Lembrando que o gás carbônico, em excesso, ele é prejudicial a alguns componentes do nosso organismo, ou seja, aos nossos órgãos. E por isso ele tem que ser eliminado. Assim como temos várias doenças que podem comprometer os nossos órgãos. E aquele detalhe que eu falei para vocês, a gente deve estar evitando o máximo contato em um ambiente com pessoas que fumam, para a gente não desencadear nenhum problema respiratório. Afinal, a gente não fuma. Então, se a gente não fuma, não tem para que a gente estar em contato e acabar adquirindo algo que não é nossa culpa. Eu espero que vocês se cuidem, façam a atividade e não esqueçam de me enviar. Tá certo? Em caso de dúvidas, curiosidades, eu estou disponível para esclarecer.